Pessoal, Santos 0, Coritiba 3. Para mim, o melhor jogo do Coritiba na temporada. O Coritiba jogou muito bem contra o Corinthians, jogou muito bem contra o Cruzeiro no segundo tempo, mas a forma como se impôs diante do Santos no primeiro tempo, de forma muito afirmativa, muito eficiente, fazendo 3 gols e podendo até ter feito pelo menos mais um, e depois no segundo tempo, controlando, enervando o Santos, que claramente se perdeu por tentar fazer o Neymar querer ser convocado para a Copa do Mundo, fez com que o Coritiba tivesse uma atuação espetacular na vitória sobre o Santos. Coritiba consegue essa vitória quando havia o maior número de questionamentos em relação ao time. Eu fiz vários deles aqui, por isso que é importante dizer que foi uma grande atuação. E que bom que isso aconteceu. O olhar, às vezes, ele é crítico, mas a gente espera a recuperação. E claramente houve a recuperação. O Coritiba foi muito bem, conquistou uma vitória expressiva diante do Santos, categórica, né? 3-0 fora de casa, com 45 mil pessoas na Neoquímica Arena. E de um time que vinha de uma eliminação dolorosa dentro do Couto Pereira, jogando mal contra o mesmo time. E que, para completar, ainda perdeu Jaci, Felipe e Jonathan momentos antes do jogo. Mesmo assim, com ausências, com carências, com dificuldades e sob pressão, o time estava pressionado por uma resposta, o Coritiba foi muito bem. Mais uma vez, sabendo jogar bem fora de casa, explorando os espaços que o adversário dava, o Santos meio que foi achando que ia resolver a parada muito facilmente, e o Coritiba foi quem fez isso. Josué, Breno Lopes, o menino Lucas Taverna e, claro, o Pedro Rangel, para mim, os destaques do jogo. O Josué, participativo, taticamente importante, decisivo nos passes e ainda fazendo um gol. Breno Lopes provando, mais uma vez, o investimento que o Coritiba fez nele. Né? Um primeiro gol de contra-ataque, ele é esse principal jogador hoje da saída em velocidade do Coritiba. E depois, num lindo lance do Pedro Rocha, que ele complementou. Mais 2 gols, Breno Lopes fazendo a parte dele, e como ele é importante e como ele fez falta nas últimas partidas do Coritiba. O Breno hoje é daqueles insubstituíveis. Por mais que o Lavega tenha jogado bem na quarta e hoje, né? Hoje ele ia fazer um golaço, aquele toque de bico defendido pelo Gabriel Brazão no final do primeiro tempo. Mas o Coritiba teve o menino Lucas Taverna entrando numa que poderia ser chamada de fogueira, mas claramente dando resposta, e o Pedro Rangel em 2 momentos no primeiro tempo, fazendo defesas espetaculares. O jogo do Coritiba foi tão eficiente, tão organizado e tão efetivo que o Santos perdeu o rebolado. Aconteceu de tudo no jogo, né? A história de mexe, não mexe, o Breno Lopes provocou o Santos, o Neymar se irritou, os dois tretaram, aí o Neymar saiu, não era para sair, mudaram o papel, o Neymar ficou mostrando o papelzinho na televisão, de tudo. Mas o principal desse tudo que aconteceu na Neoquímica Arena foi a vitória do Coritiba. É óbvio que agora o próximo passo é um passo dificílimo diante de um Bahia que é muito forte, no Couto Pereira, onde o Coritiba tem dificuldade. Mas é preciso que o Seabra e os jogadores tentem transferir para os jogos no Couto Pereira toda essa eficiência que o Coritiba demonstra longe dos seus domínios. A forma como jogou, de novo na Neoquímica, né? Porque já teve uma vitória espetacular contra o Corinthians lá e agora uma vitória mais espetacular ainda contra o Santos. Mostra que é possível, mas que o Coritiba precisa evoluir. E muito jogando no Couto Pereira. Fora de casa, o Coritiba deu mais uma grande apresentação e mais uma grande mostra de que tem um time organizado, arrumado, para vencer os jogos fora de casa. Foi assim que o Coritiba chegou à campanha de levá-lo, que levou até a 7ª colocação. Essa vitória, chegar aos 23 pontos, é muito importante para o Coritiba. Do jeito que a vitória veio, o Coritiba saiu do extremo pior da temporada para o extremo melhor da temporada. E que bom que agora está recomeçando no extremo melhor, depois dessa grande vitória sobre o Santos na Vila Belmiro. Um abraço.